Olá, eu sou Monique Moleiro, aqui do Com Amor, e hoje nós vamos falar sobre top-down, essa técnica que ficou bem conhecida nos últimos anos. Eu acredito que uma das causas dessa técnica ter ficado conhecida é porque ela possibilita que a gente faça blusas basicamente sem costura nenhuma. E aí, uma coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo, frisar, é que a maioria das vezes que eu vejo falando sobre top-down, sobre a técnica e tudo, é falando sobre blusas em tricô. Porém, a gente também pode usar essa lógica de construção para blusas em crochê. E diria até que, por exemplo, com um nuking, com um crochê tunisiano também daria certo. Talvez até em outras técnicas, mas essas são as que me vêm à cabeça. Já vi uma coisinha ou outra, então acredito que é possível, apesar de nunca ter feito. E acho legal falar isso mesmo, porque eu tenho essa impressão, tá? É uma impressão minha de que falou em top-down, a gente associa com blusas sempre em tricô, mas não necessariamente. Isso porque essa técnica, ela é uma lógica de construção da blusa. Top-down nada mais é do que fazer uma blusa de cima para baixo. E essa lógica toda de construção, ela acontece de forma circular e basicamente sem costura nenhuma. E por conta disso, né, por consequência disso, é que também torna o processo mais rápido. A gente vai ver algumas vantagens e desvantagens daqui a pouco. Então, eu mencionei que uma das coisas que acredito que popularizou essa técnica foi a parte de não ter costuras, que geralmente não é a parte assim, né, mais legal de ser feita, não é uma parte que a maioria das pessoas gosta de fazer. A gente, inclusive, gosta de fugir dessas partes de costura, demora pra fazer e tudo mais. Então, simplifica esse processo. E também porque é mais prático você fazer tudo junto de uma vez só do que fazer as partes separadas. Então, as vantagens aqui, primeiramente, né, uma das coisas que mais chama atenção é ser sem costura, até os arremates ali são minimizados, se torna muito mais rápido de tecer também, no geral, é lógico que pode ter pessoas que, enfim, gostam mais de fazer as partes separadas e tal, né, sempre tem, mas eu acho que no geral é mais rápido de ser feito, até porque a parte da costura não existe e a gente gasta um tempo nessa parte da costura, né, então só de tirar essa etapa, eu acredito que fique mais rápido o processo como um todo. E terceira vantagem aqui, que é muito legal, é que a gente consegue provar essa peça de roupa enquanto a gente tece. Enquanto a gente tá ali aumentando o comprimento da peça, a gente consegue ir provando nas etapas, vendo como tá ficando, vendo o caimento e tudo mais. Enquanto que quando a gente vai fazer essa peça de roupa com as peças separadas, a gente só consegue provar mesmo lá no final. Desvantagens. Eu acredito que uma das desvantagens, uma das coisas que assim, sirva talvez de um pouco de alerta para quem tá ali no início do tricô principalmente, é essa questão de ser construído de forma circular. E com isso a gente precisa usar as agulhas de tricô circulares. Mas isso é bem curioso, porque eu acho que para a maioria das pessoas, depois que você pega o jeito, entende a lógica e tudo mais das agulhas circulares, ela na verdade pode virar uma vantagem ao invés de desvantagem. Outra desvantagem que eu vejo aqui nessa técnica é a construção das mangas, porque é uma circunferência geralmente pequena que a gente tem aqui nas mangas. Óbvio que isso é meio relativo, mas geralmente é uma circunferência pequena e é meio chato de fazer. Essa é a real. Eu faço com o laço mágico, então você tem que ir fazendo o laço mágico e vai e volta e tal. É mais demorado, é mais trabalhoso de fazer quando a gente tá crescendo as mangas, né? Lógico, falando também de uma manga comprida, é muito mais chato e mais demorado do que uma manga curta. Entendemos isso, né? E aí, assim, tem uma outra técnica que é fazer as duas mangas ao mesmo tempo. Eu já vi essa técnica, mas eu nunca teci assim, nunca fiz, nunca experimentei. Eu acredito que seja mais rápido, porque você vai crescendo daí as duas ao mesmo tempo, ou pelo menos talvez dê a sensação de que tá crescendo mais rápido. Não sei, ainda não fiz, mas existe essa técnica também. De qualquer forma, eu acho que é uma desvantagem, porque é meio chato de fazer mesmo, é isso. Enquanto que a blusa, quando a gente faz as peças separadas, quando você vai tecer a manga ali na agulha reta, eu acho que é mais tranquilo de fazer, de tecer. Bom, então como funciona a lógica do top-down? Eu comentei que o top-down significa fazer de cima para baixo, então é meio óbvio. A gente vai começar da gola
até a parte de baixo aqui na cintura. Aí você também vai determinar o tamanho que você quiser a sua blusa, né? Pode ser um cropped mais curtinho, pode ser uma blusa aqui mais pra baixo e pode até ser um vestido. Inclusive já fiz um nessa técnica, vou deixar uma foto aí pra vocês que o pessoal curte bastante. Então a gente começa pela gola, colocando na agulha os pontos, falando de tricô, né? A gente coloca os pontos na agulha, mas mesmo que seja do crochê, a lógica é a mesma, tá? A gente vai ter essa medida aqui da gola e a gente precisa dividir esses pontos em partes, porque a gente tem a parte da frente, a parte das mangas e a parte das costas. Essa divisão geralmente é feita 35% frente, 35% costas e 15% para cada uma das mangas, completando assim, né, os 100% de pontos. Essa é a lógica da divisão do top-down e é por isso que você vai ver aí as pessoas falando que depois que você entende a lógica, você consegue fazer uma blusa em top-down para qualquer tamanho, para o seu tamanho que você quiser, porque você vai fazendo ali as continhas de regra de 3 em relação às medidas, e aí você consegue realmente fazer em qualquer tamanho. Então é uma técnica que dá bastante liberdade também pra gente. Entre essas divisões das partes, frente, costas e mangas aqui, a gente tem 4 pontos, né? 4 interseções, digamos assim. Esses 4 pontos é onde geralmente ficam os aumentos, porque geralmente o top-down é essa lógica que eu acabei de explicar para vocês. E daí a gente começa a ter variações disso, de como construir essa blusa. E essa questão dos aumentos, ela pode ser feita de diversas formas, tá? Dentro do top-down você pode ter diferentes técnicas nessa construção. Mas o que mais a gente vê, e aí tô falando de tricô também, porque é o que mais a gente vê, é o aumento raglan, que é aqui nessas interseções, tá? Então vamos partir do princípio geral aqui, mas entenda que tem outras variações. O que eu quero dizer com essa questão dos aumentos é que a gente precisa de uma certa atenção para isso. Dependendo da forma como você vai fazer esses aumentos, você também precisa planejar esses pontos ali. Por exemplo, vou pegar aqui uma blusa que eu fiz para mostrar para vocês. Esta blusa aqui eu fiz nessa técnica top-down no tricô. E aqui a gente consegue observar, ó, comecei pela gola e tal, e aqui, ó, é onde ficaram os meus aumentos. A parte da frente, dos 2 lados, e a parte das costas a mesma coisa. Então nessa blusa aqui, nesse aumento que eu fiz, eu deixei 2 pontos entre os aumentos. Porque o que acontece, nas carreiras de aumento, a gente vai colocar o marcador aqui, ó. Terminei a manga, eu faço um aumento, comecei a parte da frente, por exemplo, faço um aumento e em cada interseção a mesma coisa. Vai ser 2 aumentos para cada parte em cada carreira de aumento. Eu preciso planejar isso porque, por exemplo, aqui eu deixei 2 pontos entre os aumentos, mas eu poderia deixar 1, ou eu poderia deixar 3, enfim, isso é um pouco variável. Aí, quando a gente começa sabendo a quantidade de pontos que a gente quer aqui no início, a gente também precisa planejar. Então, vamos supor, eu tenho ali 100 pontos, comecei com 100 pontos na minha blusa. E aí, se eu vou deixar pontos no meio desses 2 aumentos, por exemplo, eu também preciso, então, tirar um pontinho da manga, um pontinho da frente, para deixar ali no meio, em cada uma dessas interseções. Não sei se ficou muito confuso falar dessa forma, mas a questão é: existem formas diferentes de você fazer esses aumentos e você também precisa considerar esses pontos de aumentos dentro do seu cálculo total de pontos. Voltando para a lógica de construção, eu começo aqui na gola, tô fazendo aumentos nessa parte de cima até chegar aqui embaixo na axila. É como se eu crescesse isso tudo aqui até chegar num ponto em que eu consigo juntar a minha parte da frente com a parte das costas lá de trás para formar aqui a minha manga de fato, fechar esse círculo para ter a divisão da manga com o resto do corpo. Quando a gente tem essa cava aqui feita, a gente então separa as mangas do corpo. E aí a gente segue, ó, daqui para baixo, crescendo só no comprimento, agora sem aumentos. Os aumentos ficam aqui somente. Então essa parte aqui fica só circular, reto. Eu particularmente adoro, tem gente que acha meio entediante, porque você fica ali só fazendo os pontos, sem aumento, sem diminuição, sem nada, mas eu adoro esse momento pra sentar na frente da televisão, ver qualquer coisa e só ficar ali tecendo, porque eu não preciso me preocupar muito com a receita em si. Depois disso, você pode fazer algum tipo de finalização aqui na parte de baixo, né, alguma bainha,
E depois a gente volta aqui para as mangas, para finalizar, fazer o comprimento que você quiser e tudo mais. Então essa é a lógica de construção, começar de cima para baixo, ter os aumentos aqui nessa primeira parte, depois separa mangas e corpo, cresce o corpo reto, finaliza e depois volta para as mangas. E é claro, se você preferir, não sei, tecer uma parte do corpo, depois deixar ali em espera, voltar para as mangas, depois terminar o corpo, você pode também fazer isso. Mas essa é a regra geral, não é regra, né? A opção geral que eu vejo das pessoas e a minha também, fazer o corpo e depois fazer as mangas. Como eu disse, durante essa confecção a gente consegue provar a blusa. Vamos supor que eu tô aqui bem no comecinho aqui, ó. Eu consigo colocar a cabeça aqui e provar, ver se o tamanho da gola tá de acordo e tal. É lógico que, sei lá, às vezes depois a gente cresce mais um tanto e o caimento vai mudando um pouco também. Então, eu geralmente não provo a blusa muito no início, porque eu acho que não tem muito sentido. Só pra ver realmente se o tamanho da gola, às vezes tá muito grande, às vezes tá apertado, enfim, dá pra você ter um pouco de noção. Mas aí depois você cresceu um tanto aqui, você consegue colocar e saber se, por exemplo, já tá na hora de separar as mangas ou não, se você precisa crescer um pouco mais. Então, dá pra gente, enquanto tá tecendo, ter mais noção do que fazer com aquela blusa e como ela tá ficando. E é como eu falei, quando a gente faz uma blusa que é frente, depois você faz as costas, depois você faz as mangas e junta tudo no final, costurando, você só vai saber mesmo o resultado final no final. Eu, inclusive, já fiz isso. Acho que uma das primeiras blusas que eu fiz em tricô foi dessa forma. Eu tinha medido tudo, não sei o quê. Chegou no final, eu costurei e aqui ficou muito apertado. Por quê? Porque eu tinha calculado tudo, mas uma coisa que eu não considerei era que o fio da blusa era bem grosso. E na hora da costura, a costura fica um volume na parte de dentro da blusa. E aí ficou apertado embaixo do braço. Nossa, daí eu desmanchei costura e fiz de outra forma. Acho que eu fiz umas 3 vezes aquela costura pra ficar mais ou menos assim. Não ficou maravilhoso, mas, tipo, dá pra usar a blusa, sabe? Só que isso é frustrante, porque você teceu tudo aquilo. Não sei você, mas eu fico com preguiça daí de desfazer toda a minha manga e fazer de novo, porque alguma coisa não ficou legal, né? E aqui a gente consegue ter um pouco mais de noção em relação a isso. Pra finalizar, queria mostrar pra vocês também uma blusa que eu fiz em top-down com crochê. Eu já fiz também um outro modelo de blusa top-down crochê, só que ela tem um tipo de aumento ali distribuído pela volta toda e não dessa forma como eu falei aqui, concentrada nos 4 pontos. Então eu vou mostrar pra vocês essa daqui que eu fiz no crochê e fiz também os aumentos com essa mesma lógica. Ela ficou assim, tem 2 vídeos, eu acho, aqui no canal, vou deixar na descrição aí do vídeo, em que eu estou usando ela, né, pra vocês terem uma noção maior até, mas ela ficou assim, ó, e aí fiz com a manga curta também. Vou tentar mostrar aqui a trama, ó, pra vocês verem que é crochê, certo? Os aumentos aqui. Essa blusa, ela não tem o aumento, acho que o mais tradicional, que é do tricô, que ficam uns buraquinhos assim nesse aumento. Esse aqui eu fiz um aumento diferente, porque dá pra gente brincar com isso também, com esse efeito que fica do aumento. Então não tá exatamente um paralelo uma coisa da outra, mas pra vocês entenderem e verem que dá tanto pra gente fazer blusa de verão, fios mais frescos e tudo, com crochê, e com tricô, com gola alta, enfim, a gente tem muitas possibilidades com essa técnica. E eu queria esclarecer um pouco isso pra vocês e mostrar que inclusive dá pra gente fazer no crochê. E também explicar essa lógica mesmo por trás, porque acho que a maioria dos vídeos e coisas que a gente vê sobre top-down é já explicando a fazer uma blusa, explicando os cálculos, explicando... E eu acho que a gente entender a lógica por trás também é muito válido. E talvez um passo até anterior a essa questão de cálculo, amostra e etc. Então, se você gostou desse vídeo, deixe-me saber. Deixe aí seu like, seu comentário, que vai ser importante pra mim. Se você tem também alguma dúvida sobre o assunto, deixa aí nos comentários, vou adorar saber, te responder. E quem sabe trago um outro vídeo mais pontual falando sobre isso por aqui. Um beijo e até semana que vem. Gente, isso aqui... Oi. Então, nesse ponto... Não é interseções? 4 interseções, né? Conforme... Ué... Isso... Ah, cacete. Ai, não é forma, né? Tá.